Goblin Slayer finalmente está voltando para nós nessa temporada, e é claro que eu ia trazer vídeos para vocês, meus amigos. Mas hoje não vamos falar sobre temas muito profundos ou histórias de Goblin Slayer como eu já fiz anteriormente aqui no canal e pretendo trazer sim mais vezes. Hoje vamos falar sobre alguns detalhes que vocês podem não saber sobre os personagens de Goblin Slayer, coisas que podem ter sido deixadas de fora do anime, que o anime cortou, que você não prestou atenção e essas paradas. O importante é, você provavelmente não vai saber disso e hoje eu vou te contar sobre. Em primeiro lugar, e começando pela recepcionista, pela garota da guilda. E sim, para os menos conhecedores de Goblin Slayer, nenhum personagem de Goblin Slayer possui um nome, meus amigos. Todos eles possuem apelidos como recepcionista, vaqueira, guerreiro, arqueira e essas coisas. Poucos deles possuem títulos que se referem a eles, mas nenhum deles possui nomes até onde eu sei, tirando o Burglar. O Burglar possui um nome sim. Vocês sabiam que a garota da guilda, a recepcionista, é a filha de nobres da capital real? Exatamente! Embora não seja muito comum para nós vermos pessoas nobres ou filhos de nobres nesse tipo de emprego que pessoas comuns possuem em outras obras normalmente, aqui em Goblin Slayer a recepcionista é de origem nobre sim e trabalha como recepcionista de uma guilda. E dessa eu preciso admitir que eu mesmo não sabia até descobrir para fazer esse vídeo. Em segundo lugar, e passando para a vaqueira, e é sério, esse nome é hilário e eu sempre vou reclamar dele quando eu falar sobre ela. Basicamente, em inglês o nome dela é Cowgirl, que significa mais ou menos garota vaca, mas a tradução certa é vaqueira, que nem vaqueiro por exemplo, ou cowboy e essas paradas. Sim, pra mim é um nome bem nada a ver, mas pior que combina um pouco com ela. Pois bem, como sabemos, os pais da vaqueira estão mortos depois daquele rolê que aconteceu em sua vila, que levou à morte de sua família e amigos mais próximos. Todas essas mortes ao seu redor fez com que ela desenvolvesse ansiedade social, assim como também baixa autoestima. Ou seja, ela é muito ruim em interagir com pessoas, embora parte do seu trabalho seja vender os itens da fazenda na cidade grande e na guilda. Além disso, ela também não reconhece seu próprio valor, já que ela não tem autoestima basicamente. Em terceiro lugar, e agora passando da vaqueira para o tio dela, o cara que mora na fazenda com ela e tudo mais, ele pensa que aventureiros são todos ladrões e não são aceitáveis o suficiente para ficarem com a sua sobrinha. Eles não a merecem e eles não têm valor para tal. E em parte ele está bem certo, já que o mundo de Goblin Slayer, como já sabemos, é um mundo bem sombrio, meio dark. E claro, embora tenha aventureiros que são sim pessoas boas, tem muitos aventureiros que são más pessoas também e são um bando de merdas. Em quarto lugar, e falando sobre aventureiros, vocês se lembram do guerreiro pesado? Um dos caras que já lutou ao lado do Slayer, junto com outros aventureiros em uma invasão de goblins que aconteceu justamente na fazenda da vaqueira e do seu tio. Além disso, ele também aparece em várias vezes na obra. Ele é um personagem bem recorrente porque ele faz parte da guilda e é um dos melhores caras da guilda, pelo menos onde o Goblin frequenta. Então, como vocês podem imaginar pela foto dele, ele é o Guts de Berserk, só que da Deep Web. Normalmente, eu falaria que ele foi inspirado pelo Guts, tanto em sua aparência quanto a sua espada, mas dá pra ver claramente que isso não foi uma inspiração, e sim uma referência a ele. E eu acho isso bem legal por sinal, porque ambas as obras são bem sombrias e pesadas, com climas terríveis e acontecimentos bem horrendos também. Embora, é claro, eu não esteja comparando Goblin Slayer com Berserk, são bem diferentes no final do dia. Em quinto lugar, e por outro lado, outra aventureira que também possui um nome para si mesma, junto com o guerreiro pesado, seria a Cavaleira, onde em inglês o seu nome seria Female Knight, que seria basicamente cavaleiro feminina. Então eu falei cavaleira, eu acho que é a tradução mais correta. E quando eu digo que ela possui um nome para si mesma, não é que ela tem um nome, e sim que ela é reconhecida. Sabe, quando alguém faz um nome para si mesmo, então é disso que eu falo. Ela é conhecida como uma aventureira bem forte, mas ela não tem nome assim como ninguém tem nome nessa obra. A Cavaleira é dita por ser bem musculosa por debaixo de sua armadura, o que eu de fato não duvido, já que para ter seu nível de força e ter sucesso neste mundo, treinar seu corpo
corpo é muito necessário. Um corpo forte te torna um aventureiro forte. Em sexto lugar, e voltando um pouco para a recepcionista, a garota da guilda. Sabiam que o lanceiro, esse cara ruivo, tem um crush nela? Tipo, não é um interesse romântico onde ele está apaixonado por ela e tudo mais. É mais como ele acha ela da hora, gata e quer muito dar em cima dela. Embora com a personalidade dele, caso isso funcionasse, o que não funciona com ela, graças a um bom Deus, ele apenas ficaria com ela uma vez e então a largaria, já que ele é um mulherengo nato. Em sétimo lugar, e enquanto o lanceiro tem um crush na recepcionista, a bruxa, por outro lado, tem sentimentos por ele. Além disso, a tadinha ainda tem ciúmes quando ele flerta com outras garotas, já que ele não flerta apenas com a recepcionista. Como eu disse, ele é um mulherengo. E eu tenho muita pena da bruxa por causa disso, porque ela parece ser uma personagem da hora e bem interessante na medida do que foi apresentada, então ela ficar interessada romanticamente no lanceiro é um tanto quanto incompatível pra mim. Em oitavo lugar, e agora voltando para a vaqueira por um momento, quando ela era uma criança, a irmã mais velha, no caso do Goblin Slayer, ensinou a vaqueira a sua receita especial de ensopado de carne, e sinceramente eu não lembro mesmo se a vaqueira já chegou ou não a cozinhar esse ensopado de carne para o próprio Goblin Slayer. Eu não lembro e não faço ideia, mas caso ela já tenha feito isso, ela cozinhou para ele a receita que a irmã dele passou para ela, o que seria bem legal de se ver. Agora, em nono lugar, e falando um pouco sobre o ferreiro, o velhote para quem o Goblin Slayer leva suas armas e armaduras para fazer manutenções e coisas do tipo. No passado, o ferreiro já foi um mercante, que era fornecedor para o exército do reino, o que de forma alguma era pouca coisa. Mas ele foi envelhecendo e se tornou um ferreiro e abriu sua própria oficina. Em décimo lugar, vocês se lembram que já foi dito na série que a primeira missão de muitas pessoas na guilda deste mundo é a famosa subjugação de goblins, e vários falham justamente porque eles não se preparam corretamente enquanto subestimam os homenzinhos verdes? Então, a Donzela da Espada é justamente uma dessas pessoas que subestimaram os goblins e acabaram pagando o preço. A primeira missão da Donzela da Espada foi uma subjugação de goblins, e ela falhou nessa missão, e assim, nessa falha, ela contraiu cicatrizes que carrega consigo até hoje em dia. Em 11º lugar, e agora falando sobre a sacerdotisa, sabiam que ela não tem família? A sacerdotisa é uma órfã que foi criada no templo até completar 15 anos de idade, se tornando então uma adulta segundo este mundo e seguindo a sua vida, onde nesse caso ela se tornou uma aventureira para ajudar os necessitados, ou pelo menos era o que pretendia fazer. Mas sim, ela é uma órfã e sobre o que aconteceu com seus pais eu não faço a mínima ideia. Em 12º lugar, vocês se lembram da lutadora? A garota que era uma aventureira em um grupo de rank porcelana para a missão de caçar goblins no primeiro episódio e que acabou, é claro, em um desastre total com várias pessoas morrendo e sendo capturadas pelos goblins. Então, ela é uma amiga de infância do guerreiro, no caso menino guerreiro ou dependendo do que você quiser chamar a tradução, mas o foco é que esses dois eram sim amigos de infância e bom, quase tiveram seus fins juntos. Em 13º lugar, e falando no guerreiro, vocês sabiam que ele é o filho de um fazendeiro, sendo o terceiro filho ainda por cima? Ele sempre sonhou em se tornar um cavalheiro que defenderia mulheres e ladies, e por isso ele seguiu o caminho da espada. Embora, é claro, esteja meio longe de ser um cavaleiro, tendo se tornado um aventureiro arrogante e morrido para goblins. Ele morreu, né? Eu não lembro direito. Eu acho que deve ter morrido. Primeiro episódio, todo mundo morre. Em 14º lugar, e se vamos falar sobre o guerreiro, agora eu vou puxar o guerreiro novato, a pessoa que meio que herdou o seu título em Goblin Slayer. Ele possui uma baixíssima tolerância para álcool, tanto que, quando ele bebe com a rapaziada, ele acaba desmaiando após beber muito pouco. E não é papo de que ele fica zonzo ou bêbado, é questão de realmente desmaiar por conta da baixa tolerância e resistência que ele possui para beber. Em 15º lugar, e agora passando um pouco para o grupo do Slayer, vamos falar sobre o anão xamã. Todos sabemos, é claro, que ele é um anão, e por isso ele é bem menor que a galera do grupo. Isso é um fato adquirido, já que afinal o bicho é muito baixo. Mas vocês sabiam que as cadeiras humanas são muito altas para ele se sentar?
Tipo, nem é questão de não conseguir subir nelas, porque ele consegue, mas quando ele sobe nelas e se senta, os seus pés não encostam no chão, e assim uma cadeira humana trata ele como se ele fosse uma criança bem pequena, porque ele não consegue encostar os pés no chão, os pezinhos ficam pendurados assim como se fosse realmente uma criança, e eu pessoalmente me sinto bem representado por ele, já que aqui mesmo neste estúdio, se eu sento nessa cadeirinha linda, meu pé não encosta no chão e eu preciso de um apoio para os pés. Ser pequeno é realmente triste. Em 16º lugar, e trocando do anão que me representa para a Elfa Suprema Arqueira agora, e sinceramente é uma das melhores personagens da série e eu amo muito. Sabiam que ela possui o apelido de Bigorna? E isso não é porque suas flechas são pesadas como martelos ou por algum outro motivo legal que possa derivar esse apelido. O anão xamã deu esse apelido para ela justamente por conta de sua falta de peitos e ela ser reta, assim como uma bigorna. Além disso, provavelmente também faz piadas com o fato de que anões conhecem bigornas e ferraria, então ele chama ela de bigorna porque ele é um anão, então ele manja de ferraria e falou disso. Entenderam a piada? Agora, em 17º lugar, e falando sobre o Padre Lagarto, ou Homem Lagarto Padre, sinceramente eu não faço ideia sobre como chamar ele em português, porque em inglês é Lizard Priest, só que em português isso seria Lagarto Padre ou Homem Lagarto Padre, então é muito estranho esse nome em português. Sabiam que a lâmina de presa mágica dele nunca perde seu fio ou se embota, sendo uma lâmina de alta qualidade que raramente vai precisar de manutenção cara do usuário e claro, poupa muito dinheiro para ele. Em 18º lugar, e agora falando sobre a heroína escolhida, que sinceramente eu não sei ainda se eu gosto ou não muito dela. Como sabemos, a primeira missão da heroína escolhida foi lutar contra goblins, no caso, uma missão de aniquilar goblins, como sempre, o de lei o padrão. Porém, em sua missão, não apenas goblins, como ela acabou derrotando um general demônio, e assim, é claro, ganhando um nome para si mesma. E é claro que este é um feito gigantesco, que prova sua força desde sua primeira missão e tornando ela bem conhecida. Em 19º lugar, e agora falando sobre o Bardo, um dos homens que mais espalha histórias sobre o Goblin Slayer neste mundo. Sabiam que o Bardo, embora sempre conte histórias sobre o Goblin Slayer, na verdade nunca conheceu o Goblin Slayer em pessoa? E é por nunca o ter conhecido que ele sempre descreve o Goblin Slayer como um cavaleiro em uma armadura brilhante, o que é claro não é bem assim na realidade. E agora por último, mas não menos importante, em 20º lugar, falando sobre a esgrimista nobre, que aparece justamente no filme de Goblin Slayer, que se você não viu, vai assistir que ele é muito bom. A esgrimista nobre, como uma esgrimista comum, usa uma rapieira, sendo aquelas espadas bem finas e tudo mais. Mas vocês sabiam que a rapieira de prata que ela usa, na verdade é uma herança familiar? Então não apenas é uma ótima arma, como também carrega consigo um significado bem especial para a esgrimista, dando um significado bem profundo, além de claro ser uma ótima arma para ela. Mas é com esses 20 fatos que nós encerramos por hoje, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, como sempre eu peço, deixa o gostei aí embaixo para ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo. Se inscreva no canal também, porque isso ajuda bastante meu trabalho e claro, você fica por dentro dos próximos vídeos, e eu sei que vocês vão gostar deles. Agora, eu fui.